Brasil é hoje um dos 4 maiores países geradores do lixo de todo o planeta. Uma iniciativa inédita aqui no interior do estado de São Paulo para o uso de material reciclável para a composição do asfalto de rodovias é o tema aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo José Geraldo de Andrade, que é superintendente de obras da concessionária Eixo São Paulo, e Assis Vilela, gerente de pavimentação da Eixo SP. Eu gostaria de agradecê-los por terem aceito o convite para conversar conosco. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade de nos convidar. É um prazer estar com vocês aí, com a TV Câmara, com a Rádio Câmara. Estamos à sua disposição para todo tipo de esclarecimento aí. Muito obrigado. Essa é uma tecnologia de asfalto sustentável, é um asfalto que é feito com plástico descartado. Positivo. O Assis vai explicar mais tecnicamente, mas isso começa lá na cooperativa de plástico. Esse plástico utilizado é aquele plástico que nós jogamos no lixo da nossa casa, aquele plástico do saco de arroz, do saco de feijão, do açúcar, isso daí vai para o lixo, vai para uma cooperativa, isso daí é separado, isso depois é lavado e descontaminado, ele é picotado, isso daí, em pequenos tamanhos, isso daí depois é prensado e depois o próximo processo ele vira um pequeno plástico que nós vamos mostrar depois, do tamanho de uma ervilha. Então, esse processo começa lá na cooperativa e depois ele vai para a usina de emulsão asfáltica, onde é misturado com outro produto, com outro polímero, pois o plástico sozinho também com asfalto, ele não dá reação. Vocês querem comentar tecnicamente como é que funciona esse processo? Alguns detalhes, por exemplo? Sim. Como o Geraldo explanou, deixando um pouco mais técnica aí a informação, depois desse plástico selecionado, ele lá dentro da cooperativa, ele passa por um processo de descontaminação. Ele é todo triturado, ele é descontaminado com agentes químicos, e isso há necessidade de uma capacitação para essas cooperativas, para que a gente consiga identificar aquelas que têm esse tipo de equipamento, de tecnologia, e aquelas que não têm, que passem por uma certa adaptação, que a gente tem condição de identificar que tipo de equipamentos, que tipos de implementos cada cooperativa necessitará. Com esse processo desse picotamento, se for possível observar, aqui nós temos os plásticos picotados e já descontaminados. E depois, através do processo que o Geraldo comentou, aquele plástico ele é aglutinado e depois são transformados em pequenos grãos no formato e na dimensão de um grão de ervilha. Esse plástico ele tem o poder de tornar o nosso asfalto tradicional muito mais resistente. Ele, junto com este outro polímero que o Geraldo comentou, na composição correta desses dois polímeros misturados com o asfalto tradicional, a gente consegue ter uma boa reação química e uma consistência e uma resistência que permita que ele seja mais resistente do que o asfalto tradicional. Resistente às temperaturas que nós temos aqui no Brasil, resistente ao elevado tráfego que a gente tem nas nossas rodovias. Existe uma questão muito importante que o Geraldo pode comentar,
que é o aspecto ambiental. As principais vantagens, Lidiane, dessa nova tecnologia que começa a ser feita hoje pela primeira vez no país, é a primeira rodovia que aplica uma tecnologia dessa. Primeiro benefício é para o meio ambiente. Cada 1 quilômetro de rodovia pavimentada com essa tecnologia, nós retiramos do meio ambiente 200 mil embalagens plásticas. Essas embalagens que eu falei no início, que é de arroz e feijão. Se toda a malha rodoviária do país asfaltada hoje utilizasse essa tecnologia para fazer o seu recapeamento de toda a malha, nós estaríamos retirando do meio ambiente 80 bilhões de embalagens. É muita coisa. Então, o principal benefício é para o meio ambiente. Tem também o benefício da logística reversa, né? Para a cooperativa, aumento de empregabilidade, uma vez a cooperativa se adequando a esse processo, né, de limpeza, de picotamento que nós acabamos de falar. Isso gera renda, gera emprego e você torna um processo de logística reverso melhor, né? E isso está bem atrelado aos conceitos que a companhia utiliza hoje do conceito do ESG. Uhum. Especificamente sobre o desenvolvimento dessa tecnologia, vocês importaram, né, uma tecnologia desenvolvida na Holanda, ela foi importada de forma inédita para aplicação aqui no interior do estado de São Paulo, para o Brasil, mas sofreu algumas adaptações em razão das diferenças de clima, né, de características do nosso país. Correto. Na verdade, essa tecnologia não foi importada da Holanda, mas foi inspirada na Holanda. Nós temos na Eixo SP um grupo que eu sou um dos líderes na parte de inovação tecnológica. E nós buscamos inovações em diversos países. Dentre eles, a Holanda, que nós percebemos ter uma tecnologia que era algo que nos interessava, que era o asfalto com plástico. Porém, a tecnologia holandesa não estava tão acessível para nós para migrarmos para as condições do Brasil, em termos de clima e em termos de carregamento dos nossos caminhões. O que mais se aproximou foi a tecnologia norte-americana, e que é a tecnologia hoje que nós estamos empregando aqui como pioneiros no Brasil, na rodovia Washington Luiz. E, com isso, a gente pretende fazer aí todos os ensaios necessários e chegar à conclusão de ser bem-sucedida essa alternativa para a gente poder utilizar em grande escala na nossa malha concedida. Uhum. Quando é que começou o desenvolvimento desse trabalho, a concepção desse projeto? Quanto tempo duraram ou estão durando os testes, né, essa aplicação inicial que já está acontecendo agora nesse corredor viário aqui no interior do estado? E o que vocês esperam em termos de retorno, de durabilidade desse novo pavimento? Lidiane, nós tivemos um grande processo de testes laboratoriais antes de a gente partir para aplicação em obra. Foi mais de um ano de testes laboratoriais, com reuniões semanais com todos os nossos parceiros, para que nós conseguíssemos, primeiro, selecionar o plástico que seria executado. Posteriormente, pensar
em como seria essa composição junto com o asfalto tradicional. E, na sequência disso, fazer todos os ensaios de caracterização, ou seja, a identidade mesmo, né, do material, saber exatamente quais as partes que esse material tem para que pudesse ser reproduzido em grande escala e, na sequência, o desempenho deste material ainda em laboratório. Após isso, e a gente estando bem certo e bem seguro de que aquilo teria o desempenho adequado, fomos para a pista. O que nós esperamos agora, após essa execução, é que em serviço, ou seja, o pavimento com o carregamento dos caminhões, ele seja, então, esse pavimento seja possível suportar atrincamentos e os afundamentos que são completamente indesejáveis para os nossos usuários. Ok. Ainda sobre esse processo envolvendo as cooperativas de reciclagem, né? Vocês comentaram, o Geraldo comentou, né, que são embalagens, que são plásticos oriundos de embalagem de alimentos, essas que a gente coloca no lixo reciclável, mesmo dentro de casa, no dia a dia. Existe alguma restrição com relação ao descarte, alguns tipos de plásticos que podem ou não ser utilizados? E como funcionam essas parcerias da concessionária com as cooperativas? É algum tipo de convênio feito com os municípios, né? Vocês têm algumas frentes de trabalho específicas vinculadas à concessionária? Como funciona isso? Eu vou falar um pouquinho das cooperativas e o Assis complementa aí com a outra pergunta. Nesse primeiro teste, Lidiane, nós utilizamos um parceiro, uma cooperativa que já tinha todo esse processo e equipamentos no seu espaço físico lá. Um parceiro que topou fazer esse projeto, essa pesquisa. Nós já cadastramos todas as cooperativas ao longo de nossa malha viária. Hoje, a Ixo tem 1.221 quilômetros de rodovias, né? Hoje nós temos 12 rodovias e 33 SPAs. SPAs são aquelas rodovias que saem da rodovia principal. São 62 municípios, então a nossa malha viária é muito grande. Hoje é a maior malha viária de concessão do país. Então, nós já cadastramos as cooperativas, agora vem um trabalho de visitação mais detalhada e de conversa com as cooperativas, explicar, após esses ensaios de campo, né, qual que é a ideia desse projeto, e isso só tende a trazer vantagens, não só para nós, como para o usuário, que vai ter, né, um asfalto mais resistente a afundamento, para a própria cooperativa e para os catadores que utilizam dessa cooperativa, né? É mais trabalho, uma coisa vem puxando a outra, né? É uma logística reversa. Com relação aos plásticos, sim, não são todos os plásticos que são utilizados nesse processo. O Assis vai detalhar um pouquinho mais isso daí. Com relação a isso, Lidiane, foi um dos aspectos que fez com que demandasse bastante tempo os testes em laboratório. Nós percebemos que não seria simplesmente pegar esses grãos de plásticos produzidos na cooperativa através dessa aglutinação, né, dessas embalagens plásticas, para produzir o tão desejado asfalto plástico. Haveria a necessidade de ter uma combinação com outros produtos. Mas também não era só isso. A gente também não podia usar qualquer plástico para esse tipo de processo.
e nós chegamos, então, a selecionar, a indicar para essa tecnologia as embalagens de plástico de arroz, de feijão e de açúcar. Assim, sim, nós estudamos diversos plásticos, mas chegamos à conclusão de que nem todos os plásticos reagem quimicamente de maneira adequada para misturar com asfalto convencional. Ok. Uma última questão que eu gostaria de ouvir de vocês, né, com relação ao conceito de economia verde. A informação é que existem vários projetos em andamento, iniciativas como essas aí, vindas da concessionária, né, com finalidade do uso da energia limpa, pensando como vocês comentaram, nessa questão não só da preservação e do menor impacto possível ao meio ambiente, mas também a geração de renda, envolver essas pessoas aí em condições vulneráveis, né? Como é o caso dos catadores de lixo. Quais as outras, se der rapidamente para comentar, né, algumas outras iniciativas que estão em estudo hoje pela empresa? A Eixo tem no seu pilar, né, na sua base, esses conceitos de governança ambiental, social e corporativa, o ESG. A economia verde já é uma realidade na nossa empresa. Os nossos caminhões de balança móvel são caminhões elétricos. Acho que é a primeira concessão que utiliza caminhões elétricos nas balanças móveis. Hoje, as nossas instalações são alimentadas por energia fotovoltaica. Então, a economia verde está no nosso DNA. Está no nosso DNA aí da Eixo SP e a busca constante pela responsabilidade ambiental e de tecnologia. É um desafio grande para todos nós e é uma encomenda não só dos nossos acionistas, mas dos nossos diretores para buscar novas tecnologias. No tempo de hoje, não dá mais para ficar fazendo o mesmo. Nós temos que fazer diferente, buscar fora do país o que está acontecendo e começar a estudar. Através de pesquisa que você vai descobrir novas formas de se chegar ao mesmo local. Só que, com a diferença de não ter impacto tão grande com o meio ambiente, ter um respeito ainda maior pela sociedade e também na própria gestão. Não dá para ficar jogando dinheiro fora também. Nós temos que fazer um equilíbrio, né, entre meio ambiente, entre a sociedade e a própria gestão do negócio e da tecnologia, que hoje é um marco na nossa companhia. Inovação para nós é a palavra-chave, é o que a gente busca diariamente. E essa iniciativa tem tudo de inovação que a gente possa almejar, porque é o primeiro trecho sendo executado com asfalto com plástico do país. E isso nos motiva a cada vez mais pesquisar inovações e trazer coisas boas para toda a sociedade e para os municípios que estão ao nosso alcance. Hoje é um dia especial, Lidiane, não só para nós, de estar colocando essa tecnologia em campo mesmo, real, mas também é um marco para a engenharia rodoviária brasileira. Primeira rodovia do país que está utilizando de uma técnica de utilizar plástico no asfalto. Isso para a engenharia rodoviária brasileira é algo assim muito importante e nós temos que comemorar sim. Hoje, dia 28/7, é o primeiro dia, é o dia que foi oficial, executamos aí, né, Cis, o primeiro pavimento com plástico. Se a gente somar aqui, Geraldo e eu temos 60 anos de trajetória em rodovia e a cada dia a gente se emociona mais e se sente honrado em poder falar que é algo muito gratificante. É algo inspirador, ter um propósito. Acho que hoje eu consegui deixar um propósito aí. E o tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, essa iniciativa pioneira
não só aqui no estado de São Paulo, como no país, né, a implementação de asfalto de pavimentação feito com material reciclável, plástico descartado, iniciativa da concessionária Eixo SP, e os nossos convidados contando um pouquinho os detalhes dessa iniciativa, desta ação, o José Geraldo de Andrade, que é superintendente de obras da concessionária, e o Assis Vilela, que é gerente de pavimentação. Eu gostaria de agradecê-los e parabenizá-los pela iniciativa. Obrigada. Eu que agradeço, em nome da Eixo SP, pela oportunidade, mais uma vez, estamos sempre à sua disposição. Eu agradeço também em nome da Eixo SP. Muito obrigado. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!